Hoje, com o sermão intitulado Deus An-San-Hong que edificou Sião, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Atualmente, há uma tensão significativa entre Israel e a Palestina no Oriente Médio. Por causa disso, a ONU e o mundo inteiro estão muito preocupados. Isso pode causar a Terceira Guerra Mundial? A Coreia, é claro, não é exceção. Estamos sempre em situações precárias. Além disso, foi relatado que no dia em que Israel foi bombardeado, um terremoto atingiu o Afeganistão. Porém, as notícias sobre o terremoto no Afeganistão parecem não estar recebendo muita atenção. Eu ouvi que eles estão tendo dificuldades para receber ajuda internacional. Haverá terremotos em vários lugares. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Isso foi o que Jesus explicou aos discípulos 2000 anos atrás. Quando lhe perguntaram, qual será o sinal da consumação do século? Há também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está acontecendo há mais de um ano. Agora que entramos nessa época, é inegável que devemos ter um refúgio no dia dos desastres. Se enfrentarmos o dia da última punição, que é o dia do julgamento, sem nenhum refúgio, a situação, sem dúvida, será sombria. Vocês não concordam? Pensem na época de Noé. Antes de Deus julgar o mundo com água, Ele ordenou que Noé construísse uma arca. Deus permitiu um lugar de salvação, um refúgio, para que aqueles que entrassem na arca pudessem ser salvos. Deus profetizou que nesta época, Ele julgará o mundo com fogo. Porém, antes de julgar o mundo, Ele criou um lugar de refúgio, ou seja, Sião, e permitiu que a humanidade entrasse lá. Isso é realmente uma grande bênção para nós. Aquele que construiu essa Sião é Deus An-San-Hong. O inimigo, o diabo, tem tentado destruir Sião. Mas Deus a protege, concedendo vida eterna e bênçãos aos seus filhos em Sião. Deus se deleita na bela união e harmonia entre aqueles que habitam em Sião. Deus também profetizou que receberemos o perdão de pecados em Sião. Deus já profetizou que toda a humanidade deve entrar em Sião. Ele predisse essa mensagem desde a época do profeta Jeremias, como podemos confirmar claramente através da Bíblia. Dessa forma, Sião é realmente um lugar crucial em nossa época. O mundo não tem métodos ou caminhos disponíveis sobre como viver uma vida significativa. Por outro lado, não recebemos o lindo objetivo chamado Reino dos Céus e a brilhante esperança chamada salvação? Portanto, devemos sempre dar graças a Deus An-San-Hong que construiu Sião e a nossa Mãe Celestial Nova Jerusalém. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo. Para onde devemos ir? A Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados, e os profetas, estupefatos.
Quão grande será a destruição? Acontecerá uma situação que está além da nossa imaginação. Por isso, está escrito que os reis e os príncipes desfalecerão de medo, os sacerdotes ficarão pasmados, e os profetas horrorizados. Nesse momento, para onde Deus nos diz para ir? Ele diz: entre em Sião sem demora. Devemos contar para as pessoas ao nosso redor sobre essa verdade. Todas as profecias que Jesus disse não estão se cumprindo, diante dos nossos olhos. Embora as pessoas estejam testemunhando os cumprimentos bem na frente delas, elas pensam: bem, uma hora isso vai acabar. Irmãos e irmãs, devemos aprender a ver esses acontecimentos com os olhos da profecia, e entender que tudo o que está acontecendo atualmente nesta época, está gradualmente cumprindo cada parte das profecias da Bíblia. Então, quem estabeleceu Sião para nós? Primeiro, vamos tomar um tempo para estudar sobre Deus que estabeleceu Sião. Vocês sabem que há uma Sião espiritual e uma Sião física? A Sião física foi estabelecida por Davi, o segundo rei de Israel. A Sião espiritual é o lugar estabelecido por Cristo, que é representado como Davi. Vamos tomar um tempo para aprender sobre Davi e Jesus Cristo, começando pelas profecias do Antigo Testamento. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 37. Vejamos o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela. Eles e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui, está escrito: Davi será seu príncipe eternamente, e está revelado no Evangelho de Lucas capítulo 1, que esse Davi realmente significa Jesus Cristo, não é? Vamos confirmar. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. No livro de Ezequiel capítulo 37, está escrito: Davi será seu príncipe eternamente, mas Davi não permaneceu como rei para sempre. Ele reinou por 40 anos. Porém, aqui, está escrito que ele reinará eternamente. Como lemos as palavras no livro de Ezequiel capítulo 37, e no Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 31, Deus nos permite saber que Davi representa Jesus. Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 5. Vejamos o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Vamos para o versículo 7. Versículo 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Ele conquistou a fortaleza de Sião. Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi.
Assim, a história do rei Davi começou, quando ele conquistou a fortaleza de Sião. No fim, Davi era uma figura profética destinada a representar o Cristo que estava por vir. Agora, vamos descobrir o significado espiritual da fortaleza de Sião, que Davi conquistou, indo para o livro de Isaías capítulo 33. A Bíblia consiste na relação entre a sombra e a realidade. Se há um Davi físico e uma Sião física, inevitavelmente, há um Davi espiritual e uma Sião espiritual. Vamos examinar as palavras do livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20, que Deus nos mostrou através da profecia, sobre o assunto de Sião. Capítulo 33, versículo 20. Olha, para onde devemos olhar? Para Sião. Espiritualmente, Sião se refere ao lugar onde as festas de Deus são guardadas. Vamos continuar lendo o capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas, o Senhor ali, onde é esse lugar? É Sião. Em Sião, nos será grandioso. A Bíblia diz que o lugar onde Deus habita com o seu povo é Sião. Ao analisar as características de Sião, o lugar onde as festas são celebradas é considerado espiritualmente como Sião. Vejamos o versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora, as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então, se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Isso significa que aqueles que habitam em Sião receberão o perdão de pecados. Essa é a profecia testificada pelos profetas na Bíblia sobre Sião. Deus nos ensina através da profecia que assim como Davi conquistou Sião, Cristo, o Davi espiritual, estabeleceria Sião onde as festas de Deus são celebradas. Então, Jesus Cristo, que veio à Terra há 2000 anos, realmente estabeleceu Sião onde as festas são celebradas? No Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 17, Jesus estabeleceu a nova aliança com a Páscoa. No Evangelho de João capítulo 7, ele guardou a festa dos tabernáculos. E no livro dos Atos capítulo 2, o que mais ele guardou? Ele guardou o dia de Pentecostes. Desde a época da primeira vinda de Jesus, os santos da igreja primitiva guardaram essas festas. O que significa que as festas foram guardadas? Isso significa que Sião foi estabelecida. Porém, o que Satanás, o inimigo, faz com Sião que deve existir para a eternidade? Ele nunca a deixa em paz. Está profetizado que ele destruirá Sião e a tornará em desolação. Vejamos o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui, o Altíssimo não se refere a Deus? Já que ele profere contra Deus, a quem ele se refere aqui? Ele é o diabo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isto é, as festas e leis de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. De acordo com o livro de Daniel capítulo 7, versículo 25, o que acontecerá com as festas solenes de Deus? A expressão mudar os tempos não significa que as festas desaparecerão?
O que acontecerá com Sião quando as festas desaparecerem? Ela ficará em um estado desolado. Assim como a Bíblia profetizou, o sábado foi abolido em 321 depois de Cristo e a Páscoa foi abolida em 325 depois de Cristo. Dessa forma, os tempos e as leis de Deus, ou seja, a lei da nova aliança, começaram a ser gradualmente distorcidas e alteradas. De uma perspectiva espiritual, esse foi um ato de destruir Sião. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 51. No livro de Isaías, capítulo 51, versículo 2, está escrito: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque era ele único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor, o que Deus tem? Tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Assim como a Sião física foi arruinada, depois de ser invadida pela Babilônia, a Sião espiritual também foi arruinada. Satanás, o diabo, mudou todas as festas e leis de Deus. Sobre essa situação, Deus usou a expressão lugares assolados dela, indicando que Sião se tornou desolada. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden. Deus prometeu restaurar todos os lugares assolados, que são como um deserto árido, e torná-los como o Éden. E fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão, como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Quem fará Sião assim? Quem fará os desertos de Sião se tornarem o jardim de Deus? Quem terá piedade dos lugares assolados de Sião que antes eram lindos? Deus diz que Ele mesmo fará essa obra. Em outras palavras, Deus restaurará a Páscoa da nova aliança, e todas as festas da nova aliança. Assim, somente quando Deus vier a esta terra, poderemos compreender a verdade da Páscoa, e guardar o verdadeiro dia de sábado. Isso não é verdade? Algumas pessoas dizem, as outras igrejas não guardam o sábado também? Já não existia a igreja adventista do sétimo dia antes da sua vinda? Porém, o sábado que eles guardam começa na sexta-feira, e não no sábado. Isso é parte do conhecimento básico que devemos ter. Portanto, apenas porque eles chamam de sábado, isso significa que é o verdadeiro sábado? Não. Como pregamos diligentemente a Páscoa por todo o mundo, há algumas igrejas que dizem, nós guardamos a Páscoa no dia 14 de janeiro de acordo com o calendário solar. Embora eles usem o termo Páscoa, a cerimônia deles realmente se alinha com as ordenanças e regulamentos estabelecidos por Cristo? A resposta é não. Então, quando e por quem Sião será reconstruída? Vamos ver como os profetas profetizaram sobre esse assunto, indo para o livro de Miqueias, capítulo 4. No livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Mas, nos últimos dias. Os últimos dias se referem à última época do Espírito Santo. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que... O que ele fará? Nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque, de onde a lei virá? De Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. A humanidade se esqueceu do sábado, da Páscoa da Nova Aliança, do dia de Pentecostes, da festa dos tabernáculos, e assim por diante. Nos últimos dias, Deus virá a esta terra, onde Ele ensinará as suas leis para a humanidade. Ele nos ensinará em Sião.
O fato de que a lei saiu de Sião significa que Sião foi restaurada. Sião não permanecerá arruinada, mas será restaurada. Quem nos ensinará lá? Ele nos ensinará os seus caminhos. Deus mesmo nos ensinará o caminho da verdade, para que possamos ter um entendimento completo. A menos que Deus venha, ninguém será capaz de guardar corretamente o sábado. Ninguém poderá guardar completamente a Páscoa. A menos que Deus venha, quem pode restaurar as 7 festas de 3 tempos? Cristo Ansanron veio a esta terra com a verdade, de acordo com as profecias. Quanto às profecias da Bíblia, ninguém pode cumprir esse papel, exceto o verdadeiro protagonista da profecia. Isso porque Deus é quem planeja tudo. Assim como ninguém além de Deus pode nos trazer a árvore da vida, não existe a situação em que qualquer pessoa pode vir e dizer: eu posso estabelecer uma Sião também. Irmãos e irmãs, isso nunca pode acontecer. Se a Sião, que uma vez foi devastada, for reconstruída nesta terra, nenhuma outra Sião poderá ser estabelecida. Esse é um acontecimento, e uma profecia que só pode ser cumprida uma vez, quando Deus vier a esta terra e a cumprir. De Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. No livro de Miqueias capítulo 4, o profeta profetizou que Deus viria outra vez, e restauraria todos os regulamentos da verdade da nova aliança. Com certeza aquele que cumpre essa obra é o nosso Deus. Isso não está claramente escrito no livro de Isaías capítulo 25? Está escrito: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Vamos examinar mais uma profecia que diz que Deus estabelecerá Sião. Salmo de número 102. No Salmo de número 102, versículo 16, está escrito: porque o Senhor edificou, o que ele edificará? A Sião. Quem pode reconstruir Sião? Cumprir essa profecia é um papel que somente Deus pode fazer. Já se passaram 2000 anos desde que Jesus veio a esta terra, e depois ascendeu ao céu. Durante esses 2000 anos, incontáveis pessoas se aprofundaram sobre a Bíblia, estudando e pesquisando, e apresentaram seus próprios pontos de vista na forma de livros, e dezenas de milhares de artigos. Porém, nenhuma pessoa mencionou a necessidade de guardar a Páscoa, ou as 7 festas de 3 tempos. Por quê? Quem deve vir? Somente Deus pode restaurar, e nos ensinar a verdade. É por isso que está escrito: porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. O que acontecerá quando Deus reconstruir Sião, aparecer em sua glória, e ensinar o seu caminho ao seu povo nos últimos dias? Vamos continuar com o versículo 17. Atendeu à oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo, que há de ser criado, louvará ao Senhor. Vamos continuar com o versículo 19. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor, em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos, para servirem ao Senhor. Estamos vendo a profecia em Salmos de que as pessoas de todo o mundo virão a Deus, que construiu a verdadeira Sião, e darão glória a Ele. Vamos para o Salmo de número 87. Salmo de número 87, versículo 5. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É Deus. Deus a estabelecerá. Isso é algo que apenas o próprio Deus pode fazer. Ele não confiou essa obra aos anjos, nem a nenhum outro ser celestial.
Quando se trata de estabelecer Sião, Deus diz que Ele mesmo virá e realizará essa obra. Portanto, Ele não nos concede as 7 festas de 3 tempos, a verdade da nova aliança. O Pai Celestial e a Mãe Celestial não vieram a esta terra e concederam aos filhos de Sião a preciosa palavra da vida eterna? Por esse motivo, está escrito: o próprio Altíssimo a estabelecerá. Versículo 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Hoje, devemos dar glória e louvor ao Pai Celestial Cristo Ansanron e à Mãe Celestial Nova Jerusalém, por nos permitirem as 7 festas de 3 tempos, a Páscoa, o sábado, todas as festas da nova aliança. Se Deus não tivesse vindo a esta terra, Sião teria sido estabelecida? Sião jamais teria existido. Agora, todos os tipos de desastres estão acontecendo em várias partes do mundo, e estamos vivendo em uma situação incerta onde não podemos prever o futuro. As pessoas deste mundo não têm futuro ou esperança. É por isso que o Pai Ansanron e a Mãe Celestial tiveram compaixão da humanidade, que vive sem esperança, e estabeleceram Sião, a cidade das festas solenes de Deus. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas os desastres não te atingirão. Venham para Sião rapidamente. Não é por isso que Deus estabeleceu Sião? Ainda há muitas almas miseráveis que estão vagando, sem rumo neste mundo, sem saber onde Sião está. Eles podem parecer estar vivendo vidas luxuosas e incríveis por fora, mas na realidade, cada um tem a sua própria cruz. Devemos encorajar essas almas infelizes. Voltem a Sião da verdade, onde Deus habita, e o reino dos céus é prometido. Sejam batizados e recebam o perdão de pecados, para que possamos ir ao nosso eterno lar, o reino dos céus, juntos. Eu sinceramente peço a todos vocês, que foram chamados primeiro, que guiem e liderem todas as pessoas ao redor do mundo, para que as pessoas arrependidas possam voltar a este santuário da verdade. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.